Fala pessoal, estou de volta com mais um vídeo aqui no canal Agrônomo Fabrício Andrade. Ao fundo a irrigação funcionando, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Olha lá, a irrigação funcionando. E que cultura é essa aqui? Quem adivinha? É o capiaçu. E é sobre ele que eu vim falar hoje. Aliás, eu não vim falar sobre o capiaçu não. Eu vim falar sobre os erros que eu cometi com essa cultura aqui. Desde já eu já aviso para vocês que eu não vim falar nem bem e nem mal do capiaçu. Eu vim dizer para vocês, eu vim assumir para vocês aqui quais foram os erros que eu assumi, o que eu aprendi, qual foi a história que eu tive com o capiaçu e o que isso pode servir de bom para vocês. O que vocês que vão continuar com essa cultura pode tirar de bom da minha história com o capiaçu. Porque a gente é ser humano, feliz daquele que tem história para contar. E sobre o capiaçu, eu tenho muita história. E vou contar ela para você todinha hoje, tá? Então hoje é um vídeo surpreendente. Fica aqui no meu canal. Desde já eu peço você que assista o vídeo todo, porque senão você vai começar a ficar falando bobagem, vai ficar fazendo comentário tolo, porque você não assistiu o vídeo até o final e você interpretou o vídeo de forma ansiosa. Então não seja ansioso, seja calmo, seja tranquilo. E fique aqui comigo até o final. Para mim vai ser um prazer conviver com você nesses 10 minutos aqui de vídeo, que eu vou falar alguma coisa para você sobre o capiaçu. Bom, quais foram os meus erros e os meus acertos também com relação ao capiaçu? O que eu fiz de errado que eu acabei desanimando do capiaçu? Primeiro erro com relação ao capiaçu e com relação à minha pessoa foi entrar na modinha do capiaçu. É isso mesmo, pessoal. Infelizmente, eu cometi o erro de entrar nesse esquema de modinha. Então, modinha, pessoal, nunca é sadio para quem quer mexer com roça. Infelizmente, no Brasil, nós temos um grande problema. Um monte de pessoas que espera por milagres, a começar de mim. Eu esperei nesse capim um milagre. E esse capim, ele não faz milagre. Infelizmente não faz. Por quê? Porque esse capim aqui, ele é importante, ele é necessário para muitas propriedades rurais. Não é porque o capiaçu não se encaixou no meu sistema que ele é um capim que não serve para você. Ele serve para você dependendo da sua situação, dependendo do seu sistema, ele vai ser bom para você. E se depender do seu, de um outro tipo de sistema também, como o meu, ele não vai servir. Então o que aconteceu? Eu entrei nessa modinha e plantei o capiaçu. Isso me contaminou. Isso contamina também um monte de técnico como eu. Porque existe diferença entre você ser técnico e você ser produtor rural. E esses dois sentimentos, eles se confundem, pessoal. Quando eu era só técnico, eu tinha um sentimento. Depois que eu virei produtor rural, eu tive o sentimento de produtor rural. Eu aprendi o que é você ficar devendo uma ração. Eu aprendi o que é você dever uma vaca que você comprou. Eu aprendi o que é você sentir a queda do preço do leite. Quando eu era só técnico, eu não estava nem aí. Preço do leite caindo ou não caindo, eu ia receber os meus honorários, eu ia receber o meu salário da mesma forma. Hoje não. Hoje eu penso como produtor rural. E pensando como produtor rural, eu tenho outro tipo de sentimento. Então as pessoas falam, não sei o que, ele falou isso sobre o capiaçu, falou aquilo e tal. Esses sentimentos em que eu oscilo falando, ora eu falo uma coisa do capiaçu, ora eu falo outra, é por isso. É porque hoje eu não sou só técnico mais, eu não falo só como agrônomo, eu falo também como produtor rural. Então, como produtor rural, eu acabei caindo na moda do capiaçu, assim como muitos caíram nessa modinha. E infelizmente, essa cultura virou modinha no Brasil todo. Por quê? Porque muita gente explora o capiaçu para sobreviver. Não explora para tirar leite, explora para sobreviver, vendendo muda. Gente que produz máquina e a máquina vai industrializar o capiaçu. Gente que vende algum produto que está relacionado com o capiaçu. Então essa indústria que se formou em cima do capiaçu, faz o capiaçu virar modinha. São eles que fomentam o capiaçu. E eles fomentando o capiaçu, eles não trazem para você as verdades sobre esse capim. E que verdades são essas? As verdades que eu senti na pele, que fez eu cometer os meus erros, no qual um dos erros foi
errar o ponto de corte do capiaçu. Infelizmente, o ponto de corte do capiaçu não está de acordo, ou seja, ele não bate com o valor nutricional ideal dele. Ou seja, quando o capiaçu está com a matéria seca ideal para ser ensilado, ele não está com os níveis de nutriente ideal para você. A proteína dele já foi para o saco, a energia dele também, a pouquinha que tinha, já foi para o saco, já não tem nada. E a fibra já aumentou demais. E a palatabilidade dele vai cair, as vacas não vai querer comer. Eu estou falando de vaca de leite de alta produção. Lembrando que a minha propriedade é uma propriedade leiteira. Isso aqui não é propriedade de corte. Se fosse propriedade de gado de corte, eu não estava falando nada sobre capiaçu. Então o meu vídeo ele é direcionado para produtor de leite. Produtor de leite com vaca de alta produção leiteira. Mais especificamente quem trabalha com pequena propriedade. Então se você tem gado de corte, se a sua propriedade é outro tipo de situação diferente da minha, esse vídeo aqui não é para você. Eu estou fazendo esse vídeo aqui para pessoas como eu. Então o ponto de corte do capiaçu, errei, não acertei. Teve um momento que eu ensilei ele muito novo, deu muito chorume no silo, ele se perdeu dentro do silo, a proteína dele foi embora, as vacas não comeu. E aí eu fiquei muito chateado com isso, fiz um vídeo falando que estava ruim, aquela coisa toda. No próximo corte que eu fiz, no segundo corte que eu fiz, eu acertei o ponto de corte do capiaçu. Acertei o ponto de corte do capiaçu, colhi o capiaçu no ponto ideal de matéria seca. E aí eu fiz um vídeo onde eu pedi perdão para o capiaçu. Por que eu pedi perdão para o capiaçu? Porque o erro foi meu. Eu tinha errado o ponto de corte dele. E agora eu conserto esse erro, fazendo o ponto de corte na época certa, com os níveis de matéria seca ideal. Aí eu fui lá, ajoelhei e pedi perdão para o capiaçu. Só que minhas vacas não quiseram comer o capiaçu, mesmo com o ponto de corte ideal. Por que elas não quiseram comer? Porque eu acabei de explicar para vocês. O ponto de corte dele não coincide com o valor nutricional, não coincide com o valor ideal de fibra. Então o capiaçu estava fibroso, tinha pouca proteína e pouca energia, consequentemente baixa palatabilidade. Os animais não quiseram. A silagem estava cheirosinha, estava bonitinha, mas não estava gostosa para as vacas. Então, pessoal, nesse momento foi o momento em que eu virei para o Brasil todo e disse: capiaçu para vaca leiteira, vaca exigente igual a minha, não presta. E continuo falando para vocês, se você tem vaca de alta produção leiteira, se as suas vacas são vacas de 25, 30 litros de leite, e você pensa em plantar capiaçu, não plante o capiaçu, planta outra cultura, planta milho, planta sorgo, compra silo, mas não mexe com capiaçu que você não vai ficar feliz. Ah, mas você poderia cortar o capiaçu picado verde no coxo com a idade ideal de proteína e de energia. Isso é verdade. Então, se você pensa em picar o capiaçu verde no coxo, aí você vai ter você vai ter um alívio a mais, você vai ter um alívio a mais. Por quê? Porque o capiaçu picado verde no coxo, ele tem uma proteínazinha a mais, só não tem energia. Você vai ter que corrigir isso no coxo. Agora, o meu sistema aqui, não casa com esse esquema de cortar capiaçu todo dia. Casa com o sistema de silagem. Eu preciso de silagem, porque se você não sabe, eu estou aqui nas montanhas. Então aqui é Minas Gerais e aqui é montanhoso. E aqui cortar capiaçu todo dia não rola, tá? Então, se você tem uma propriedade rural e a sua propriedade rural é plana, o capiaçu fica pertinho do coxo das suas vacas e você pretende picar o capiaçu todo dia verde no coxo e as suas vacas são vacas de 18, 15 litros de leite, pode plantar o capiaçu, que aí vai resolver o problema. Então você está interagindo o seu animal, o seu sistema de produção, a topografia da sua propriedade com a comida que você vai dar para elas. Agora, vaca de alta produção, infelizmente não dá, mesmo você picando ele verde no coxo, ele tem muita água. Ele é um capim e todo capim tem muita água. Tendo muita água, você não vai conseguir fechar a dieta, porque no bucho do animal só cabe por volta de 50 quilos. Então você tem que colocar
a melhor comida lá dentro para que ela possa produzir muita coisa. Porque senão você vai ter que encher ela de 100 quilos de comida para ela dar aquela quantidade de leite. E 100 quilos de comida não cabe lá dentro. Por que 100 quilos de comida? Porque junto com essa comida vai água também. A água vai ocupar espaço dentro do bucho do animal. E o capiaçu tem isso. Ele tem muita água. Então, pessoal, eu cometi esses erros com o capiaçu. Eu cometi o erro de ensilar ele na hora errada, de não saber o ponto certo, de não acertar o ponto certo de colheita do capiaçu. O outro erro foi entrar na modinha do capiaçu, que todo mundo entra, né? Inclusive técnicos igual eu, estou assumindo essa falha de ter caído dessa modinha. Eu fui avisado. Alguns colegas meus zootecnistas me avisaram, falou, toma cuidado, suas vacas são boas de leite. O capiaçu é um capim cheio de água, é um capim que é igual aos outros. E o pessoal tá fazendo modinha com ele, você vai cair nessa modinha. Mas eu fui teimoso, eu acreditei que poderia dar certo comigo e não deu. Infelizmente, aconteceu isso. E a gente ficou com esse probleminha de ter uma cultura que não serve para a propriedade. E hoje a gente tendo que estar comprando silagem de milho para as vacas não cair o leite e elas emprenharem. Por que você não dá o capiaçu assim mesmo para suas vacas, se produz menos leite e sobra mais dinheiro? Porque nós temos o problema da reprodução. Quando as vacas não estão bem alimentadas, elas não reproduzem, elas não entram no cio, tá, pessoal? E aqui nós trabalhamos também com lucro máximo e não com custo mínimo. Então eu estou trabalhando com silagem de milho e está me sobrando mais do que se eu estivesse trabalhando com o capiaçu. É isso, pessoal. Eu cometi essas duas falhas. Infelizmente, nós falhamos. Creio que o meu erro não foi um erro por maldade. Eu errei porque querendo acertar. Aí eu queria que o capiaçu fosse bem aqui na minha propriedade, para eu poder falar para vocês que o capiaçu é uma cultura boa, eu poder divulgar o capiaçu, mas infelizmente aqui ele não foi bem. Então, se ele não foi bem, eu não posso falar que foi bem, eu tenho que falar a verdade. Agora, ele não foi bem pelas características dele, por ele propriamente dito, não. Ele não foi bem porque ele não se encaixou no meu sistema. E depois, por causa do ser humano, que foi eu que cometi os erros de adotar ele, sendo que eu deveria ter adotado a cultura do milho, tá? Então, o capiaçu não tem culpa nenhuma dos problemas que aconteceu aqui na minha propriedade. O culpado sou eu mesmo e eu estou vindo aqui falar para vocês. Agora, eu como técnico, como agrônomo, eu tenho que dizer a verdade para vocês. Vaca de alta produção, infelizmente, ele não serve. Ah, você está pedindo desculpa de novo para o capiaçu? Tô. Você vai continuar com o capiaçu? Não, não vou continuar, tá? Por quê? Porque ele não serve para mim. E quem tem propriedade leiteira está dando certo. Bom para você, fico feliz demais. E se você precisar de mais muda, eu te arrumo muda aqui. Isso é para provar para você que eu não sou contra capiaçu, igual muitos estão falando por aí, tá? Eu muito pelo contrário. Eu sou a favor de que você tenha uma vida feliz, que você seja muito feliz na sua propriedade, ganhando dinheiro de alguma forma. Seja com capiaçu, seja plantando repolho, seja vendendo silagem. E os vendedores de silagem de capiaçu, vocês não ficam bravos comigo não, eu estou falando isso aqui. É porque o produtor já passa muito problema. E aí vocês ficam vendendo silagem de capiaçu a 50 centavos o quilo. Pelo menos abaixa o preço um pouquinho para poder compensar para quem está comprando essa cultura, porque você não está vendendo para ele uma cultura de primeira igual o milho não, tá? Você está vendendo uma cultura que é uma cultura de segunda. O milho sim é uma cultura de primeira. E eu comprei esse lar de milho aqui a R$500 a tonelada. E eu estou vendo muita gente aí vendendo capiaçu a preço de silagem de milho. Faz isso não, meu amigo. A não ser que a silagem de milho na sua região esteja a 70 centavos o quilo. Que se isso estiver acontecendo, aí está matando o produtor no meio, né? Então vamos ter consciência. E quando eu vier aqui falar que a cultura é inferior com relação ao milho, vocês aceitem o que eu estou falando e para de ficar aí falando de mim. Inclusive tem muitos canais aí que até tá usa até minha foto, coloca minha foto lá, analisa vídeo meu, né, e vem outras pessoas lá digitando lá embaixo, fazendo comentário covarde a meu respeito.
Isso aí é um negócio que é muito ruim, muito negativo, e eu tenho que dizer a verdade para vocês. A verdade é essa, doa quem doer. Capiaçu é uma cultura muito boa, mas na minha opinião, esse capim foi desenvolvido para regiões de seca. Regiões onde nada vai se produzir a não ser o capiaçu. Aí ele vai muito bem lá. Mas o tipo de gado que tem que ter lá também é um gado inferior. Não pode ser um gado bom de leite, que senão não vai rolar. Tá bom? Pessoal, esse foi o vídeo. Agradeço você ter ficado aqui até o final. Se esse vídeo serviu para você, curte, compartilha, se inscreva no meu canal, confere a inscrição e até a próxima, se Deus quiser.